ponto eu acho que o pessoal está trazendo aqui, que eu vou pegar o que está se repetindo muito no chat aqui, é a questão e talvez caia nessa questão da tragicidade aí, imutável, humana, é a questão se é um aspecto científico, né? Porque se é algo inevitável mesmo, normalmente o que eu vejo de questionamento sobre a cientificidade da psicanálise, e eu acho que esse talvez seja um ponto que você vai tratar da questão de talvez divergência, é que falam que não é científico por causa dessa coisa, digamos, como posso dizer aqui, é pré-determinada, né? Determinista, né? Que aí o marxista, como você falou, até a transformação humana e tal. Então, muita gente está falando aqui que está sendo encarado como pseudociência, psicanálise e tal. Qual que é a sua visão dentro disso, assim? Olha, eu acredito que uma vez na outra live, tá? Quem não assistiu, assista. Pois é, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Mas é isso mesmo, não tem jeito. Essas coisas, elas, se não apenas se tangenciarem, se misturam, né? E é difícil de tirar uma coisa da outra. Mas veja, eu acho que a gente tem que entender o seguinte: a psicanálise tem uma coisa chamada transferência, que é um dos seus pilares. Então, temos a transferência, a pulsão, a repetição e... eu não lembro o terceiro, que até o Lacan vai trazer isso no seminário 11. Eu não lembro agora de cabeça qual é o quarto, né, qual é o quarto aspecto. Mas a transferência, ela é interessante porque a presença do analista tem um impacto. A psicanálise, ela não é sem transferência. E o que é a transferência? É eu enxergar, né, eu, paciente, enxergar no meu analista ou na minha analista uma pessoa confiável, sem perceber, uma pessoa que talvez saiba alguma coisa que eu não sei sobre mim. Então, ela vai trazer alguma coisa de novo que eu mesmo desconheço, ou eu suponho desconhecer, que essa é uma visão bastante lacaniana, né? É o sujeito suposto saber. Então, o analista é um sujeito que eu suponho saber algo sobre mim, que eu mesmo desconheço. Né? O Freud, a transferência para Freud, ela é mais abrangente. Então, a pessoa pode colocar o analista como sendo a reatualização do pai, né? A reatualização de certas cenas com o analista, e aí o analista tem que se colocar num lugar de não responder certa demanda, né? Eu recentemente tive um primeiro contato com uma jovem, né, uma nova paciente, que ela, no final da sessão, ela diz assim: mas você não vai falar nada? O que você quer que eu fale? Né? Então, essa demanda tem que tomar cuidado com essa demanda mas o que ela quer que eu fale? Eventualmente, o que eu posso falar pode romper aquilo, né? Então, é muito interessante de olhar que, o que eu quero dizer com isso, na verdade, né? É que o analista faz parte do seu objeto de análise, né? Ele faz parte daquilo, em alguma dose, claro. Ele não pode ir para a contra-transferência, mas ele tem que sustentar uma posição. Os lacanianos vão dizer que o psicanalista sustenta o inconsciente. A própria noção de inconsciente só vai acontecer na análise com a psicanalista que traz. É ele que sustenta, é ele que vai, isso aqui tem um valor diferente do cotidiano, por exemplo. Você pode cometer um ato falho no bar, e aquilo pode ter um impacto muito grande, inclusive. A depender de quem eu ouvi e tal, e como é que foi. Mas aquilo na análise tem um valor diferente, né? Sinceramente, eu discordo um pouquinho. Eu acho que o inconsciente ele acontece na relação de qualquer duas pessoas, né? Mesmo você sozinho pode, de repente perceber algo que, né, não deveria ter percebido, ou então que queria muito tempo perceber. Então, o inconsciente eu vejo como uma função mesmo da nossa mente, por causa da linguagem, etc, etc. Então, eu não sou tão radical nesse sentido, né? Ou então tão extremista. Mas o interessante é que o observador, ele faz parte do experimento, se nós pudermos dizer. Então, tem análise que dá com esse analista, mas tem análise que não se dá com o outro, né? Porque o paciente não vai identificar a transferência. Tá. Agora, voltando a Marx, né? Nós fazemos parte da sociedade. Então, a gente também a gente está enviesado, de alguma forma, com esse objeto que a gente visa a estudar. Então, nesse aspecto, eu acredito que elas são, sim, científicas, pois tem um método, né?
Então, podemos dizer que a psicanálise se baseia nos métodos científicos e tem experimentos, tem uma vasta coleção de artigos que vão dizer que ela tem resultados, sim, que os resultados são desse tipo e não daquele outro, etc, etc. E tem muita coisa que a gente aprende com o marxismo que é inegável, né? Nós temos que, pelo menos, aceitar que existe uma tensão entre classes, né? Entre o empresário, né, o empregador e o empregado. A gente tem que aceitar isso, porque, assim, quanto mais um ganha, mais o outro perde. É inegável isso. Sim. Não tem como, em valores monetários, principalmente, que é o que nos interessa, quando um ganha, o outro perde, ponto. Quando aumenta salário, o lucro diminui, alguma coisa diminui. Né? Então, a gente tem que olhar... No caso, ele encara isso como... Ele encara como problemática, assim, porque, assim, no caso, assim, o Freud chega a fazer um questionamento disso, ou o Lacan, ou algo na psicanálise, encara isso como um processo que vai internalizar dentro do... Porque o que eu vejo que essa realização, ela é meio que independente. Eu acho que essa construção, porque você tem as classes em tensão, mas elas ainda vão estar materializadas numa abordagem genérica de humano, mesmo que você tenha esses interesses conflitantes, isso vai usar a mesma abordagem para poder tratar os dois, ou não? Então, é que na ideia da psicanálise, acho que em parte sim, em alguma dose sim. Porque, voltando à ideia do Alf Rebun lá, né? Em alguma dose, a psicanálise encara isso como uma verdade. Alguma coisa nova surge. Mas não que vá, por exemplo, um novo indivíduo. Acho que essa é a questão. Eu acho que o marxismo, ele aposta num novo indivíduo, num homem socialista. Né? E faz um certo sentido, porque, por exemplo, se você tem uma... E outra coisa, né? Até um paralelo que a gente pode dizer, que a gente pode traçar entre a psicanálise e o marxismo. O Freud, analisando o indivíduo, chegou na família. E Freud, que é o complexo de Édipo. Né? E é interessante que, nesse aspecto, simbolicamente falando, o patrão lá da empresa que você vai trabalhar, ele faz as vezes do pai. O padre na igreja faz as vezes do pai. Qual que é o outro exemplo que ele faz? O general faz as vezes do pai. Né? Então, existe esse simbolismo, essa estrutura da sociedade. O Freud percebe isso em boa dose. Né? E, obviamente, que o marxismo vai elevar isso à enésima potência. Olha, é assim. Então, você tem lá, a igreja tem os padres, o cardeal, o bispo, o papa. A família tem os filhos, a mãe e o pai. A empresa, você tem os funcionários, tem os gestores, o diretor, o gerente e o dono. E o exército tem o soldado, tem o capitão, tem o cabo, sei lá o quê, o general, até o general de sei lá quantas estrelas. Então, essa estrutura piramidal, né, curiosamente piramidal, ela é percebida em ambas, né? Talvez até o psicanalista, né? Nem todo mundo pegou a referência. Agora que você falou. Acho que o piramidal nem todo mundo pegou. Sim. Porque o capitalismo é um grande sistema pirâmide, né? Mas enfim. Bem reguladinho, porque senão dá merda. Sim. Né? Mesmo regulado dá pau, porque uma hora, né, esgota mais. Então, em alguma dose, eles percebem isso, né? Só que Freud, né, a psicanálise para o indivíduo, que também não está interessado em fazer um novo homem, não, né? Como a gente leu aqui, então, vocês comunistas aí... Esses são os pontos, exato, esse é um dos pontos, que aí eu acho que são as divergências mesmo, né? Que aí eu acho que já é o campo que você já... o primeiro, não só não tem um novo homem, como... E aí eu acho que cai no campo do chamado, digamos, ou então uma negação da historicidade, porque a história eu vejo sempre dos indivíduos. Esse é um dos pontos que até você já comentou. Indivíduo é o ponto que eu acho que cai no campo de divergência. Assim, primeiro que é a história do indivíduo, e segundo que essa história tende, isso você também já falou, tende a ser uma história do indivíduo histórico específico que ele meio que naturaliza, né?
que é aquele ser Isso, humano isso. já, o patriarca, e eu acho que esses são os pontos que para mim eles são muito discrepantes, entende? Entre uma teoria e outra. Uhum, E é uhum. esse que eu queria, Mas bom, sim, do que você já está comentando, inclusive. sim, sim, sim. Mas é interessante porque é isso mesmo, é uma limitação, né? Não tem como. O Marx, nesse aspecto, ele abrange muito mais, né? Ele vai perceber que, olha, a mercadoria, que é o primeiro estudo que ele faz, né? A primeira análise que ele faz do capital, ela perpassa escravismo, feudalismo, capitalismo, socialismo e, né, há certas interpretações que o comunismo é o fim, né? É o fim da mercadoria. E o secretário do partido faz às vezes do pai. Sim, Isso é um ótimo sim, gancho, sim, sim, sim. para um trechinho que eu particularmente destaquei aqui na minha leitura e também quis trazer aqui, que é um trechinho da psicologia de grupos e análise de psicologia de grupo e análise do eu, de 1921, onde o Freud fala assim, olha só que interessante, né? Nessa pegada aí de quem faz as vezes de quem. Ele fala isso. Se outro laço grupal tomar o lugar do religioso, e o socialista parece estar obtendo sucesso em conseguir isso, né? Haverá então a mesma intolerância para com os profanos que ocorreu na época das guerras de religião. E se diferenças entre opiniões científicas chegassem um dia a atingir uma significação semelhante para grupos, o mesmo resultado se repetiria mais uma vez com essa nova motivação. Então, 10 anos antes daquele que ele critica diretamente os comunistas, ele está falando, ó, mesmo socialista, que está tendo um movimento aí, né, 1921 a revolução já aconteceu, tal, tá lá o Lenin, tá lá o Stalin, tá lá o Trotsky, ó, cuidado, vai dar merda de novo. Por quê? Porque é quase que... Por isso que a provocação, né, do presente que eu dei para o Pedro tem ali uma brincadeira, mas é um fundo de verdade, porque, ó, é interessante estudar essa coisa para você, pô, se existir alguma coisa tal que eu possa chamar de natureza humana, a psicanálise é incontornável. Certa ou errada, ela é incontornável. Né? Até para você errar melhor, talvez seja interessante estudar. Né? Que a gente as nossas divergências entre esses aspectos, nessas abordagens, mas é interessante porque realmente, né? Um exemplo que a gente pode perceber hoje em dia, que é justamente o bolsonarismo, né? A gente viu pessoas, né? Aí eu estou aqui sendo bastante freudiano, me guiando pelo fenômeno que aconteceu, né? Pelos fenômenos que aconteceram, né? Sim. Você teve gente batendo continência para pneu, você teve gente pendurada em caminhão, você teve gente quebrando Sim. tudo sem nenhum motivo, né? Assim, aquilo ali foi uma descarga, né? O 8 Quebrar tudo de janeiro. já. Hã? Sim. Não deu uma cortada. E foi? Você falou? Não, eu tô brincando, quebrar tudo eu já não sou não acho tão problema. Mas enfim, é até Não, eu uma. também. O problema é aquela coisa meio que, eu só vou quebrar. Sim, sim. Eu tô brincando, sim, eu sei. Não, mas as pessoas a chegarem às vias de fato, né? Algumas pessoas, ó, tem alguns ali que alguma coisa diferente aconteceu. É uma doença? Não, não é uma doença. É um defeito? Também não. É uma conjunção de Então, mas é que acontecimentos. tá. Por uma visão freudiana, essa conjunção, ela tem muito mais a ver, e aí eu acho que é o ponto do que um aspecto, que eu acho que é um dos outros pontos reforçando essa questão que eu acho que é diametralmente oposta, né? O pessoal está citando muito a questão do filosofia vermelha, né? Que é o Glauber, que ele faz uma relação entre os dois e tal. Por isso que eu até quis reprovocar, porque eu sempre vi muita oposição entre as duas teorias mesmo. Para uma visão mais freudiana, digamos assim, como você está colocando, isso tem muito mais a ver com o impulso primordial individual, que se relaciona com uma frustração de não realização no mundo. Talvez isso até possa ter um pouco a ver com o marxismo, não me realizo e alienadamente eu transfiro, né? Ou seja, aliás, eu estou até fazendo a ponte, que não é minha ideia é fazer o contrário, eu quero queimar a ponte um pouquinho. Porque o que acontece? Eu vejo que, olha, eu individualmente não consegui me realizar, né? Eu não sou o rei, né? Eu até brinco, o meu personagem,
o Reacildo é muito baseado nisso, né? Tipo, eu não sou o rei do país, né? Eu deveria ser, porque eu brinco que essa é a direita raiz de verdade. Se você realmente quer ser a direita raiz, você tem que ser o rei Conan, virar o Odin, né? Destronar os titãs. Isso é ser direita, você tomar o poder absoluto para você. Aí sim. Ah, vou tomar o poder para o outro, você já está sendo beta, não é o rolê, né? Então, assim, esse aspecto, né? Esse aspecto para mim é muito freudiano isso. Olha, eu vou tomar o poder tal, não sei o quê. Pelo menos é a defesa que ele faz muito do que ele internaliza sobre o que todos os indivíduos estão colocando. Esse que é o ponto que eu sinto. E eu acho que dentro da visão do marxismo existe uma abrangência, pelo menos na construção desses indivíduos, que está interrelacionada com a exploração do trabalho, entende? Eu acho que é uma naturalização, como você colocou, natureza humana, uma naturalização biológica do poder do tal do macho alfa, numa visão, esse patriarca ele é quase natural para a questão da psicanálise, e para o marxismo não, existe várias formas dos homens e das mulheres se relacionar em vários lugares, e é isso. Como que você entende essa visão? Você acha que é só uma limitação no aspecto da psicanálise, ou você acha que há uma relação aí? Porque, por exemplo, pessoas como o próprio Glauber, eu não vi comentarem isso, entendeu? Simplesmente testa elogios assim. Pelo menos eu não vi, né, gente? Quem viu aí, comenta, por favor. Não, sim. Por isso que eu fiz questão de trazer diferenças, né? Porque é inegável que existem diferenças em algum momento, né? Elas têm certos paralelos, porque, veja, o que é interessante em Marx? Ele percebeu que, tem alguma coisa que perpassa todas as sociedades, né, ditas civilizadas, ou mesmo nem tão civilizadas, enfim. O que eu quero dizer assim, tem algo em comum, que é a mercadoria. Tá. É a mercadoria. Sim. Tá. Ele vai olhar, então, teve o escravismo, né? Aí depois veio o feudalismo, e depois veio o liberalismo, o capitalismo e tal. Então, no capitalismo. Mas a mercadoria está nos três. E olha só que interessante. Marx, ele vai ler a história e vai, isso aqui aconteceu aqui por causa disso e tal, o capitalismo aconteceu por causa da acumulação primitiva, o exército industrial de reserva, então ele vai, de certa maneira, ele vai construir o capitalismo. Ele vai trazer lá no Capital, que eu não li inteiro, li uma versão, né, uma versão bem, bem diminuta lá, do volume 1, inclusive. Mas ele vai, como se fosse assim, olha, aliás, em termos analíticos, ele construiu o capitalismo. O capitalismo é assim. O liberal se assusta com a guerra, né? O liberal se assusta com os Estados Unidos, com 800 bases militares ao redor do mundo. Ele se assusta, ele acha aquilo um absurdo. Ele acha um absurdo o Estado a salvar um grande banco, né? Ele acha um absurdo isso. Ele não entendeu o capitalismo. Ele não entendeu como é que funciona. Marx entendeu. E aí, em algum momento dessa trajetória da mercadoria, nasce, né, surge um ser humano novo, lá pela sublimação, aquela coisa toda da supra-assunção, não sei o quê, e esse cara vai pro divã. Aí o Freud percebe, tem o complexo de Édipo. Tem a neurose obsessiva. Tem a melancolia. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, a psicanálise, ela, de certa forma, ela é filha da mercadoria. Assim como o capitalismo. Assim como o feudalismo. Então, ela está dentro. Então, tem uma coisa maior, que é a história da sociedade, né? E que, quando você vai analisando com um certo método, você fala assim, a mercadoria perpassa tudo isso aqui.